Olá pessoal, boa tarde, né? Eu me chamo Marcos Farto, sou especialista em legislação de trânsito e vamos aí bater um papo sobre as mudanças do trânsito nesse momento de pandemia. Como você viu, eu estava utilizando a máscara, a recomendação da vigilância sanitária para proteger a mim e proteger aqueles que estão próximos também nesse momento tão crítico com um inimigo invisível que não sabemos quais as consequências que ele traz além da morte. Então, muito cuidado, faça você o mesmo, proteja quem você ama, proteja também a si. E vamos lá, nesse momento, falar sobre as alterações do trânsito nesse período de pandemia. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, através do seu presidente, emitiu aí duas deliberações que eu vou comentar. Uma delas é a deliberação 185. Ela foi emitida em 19 de março de 2020. Nessa deliberação, ele atua de forma a suspender muitas coisas em relação à fiscalização de trânsito e ações dos DETRANs por conta da Covid-19. Então, observem bem, hoje é dia 29 de abril de 2020. Essa deliberação foi 19 de março de 2020, já faz mais de um mês. Vamos aqui elucidar algumas questões. Eu vou direto ao parágrafo 2º, artigo 2º da deliberação 85. O prazo de processo de habilitação ele foi estendido. Então, quem começa a tirar a habilitação tem 12 meses para concluí-la. Por conta da Covid-19, o presidente do CONTRAN estendeu por mais 6 meses. Então, são 18 meses para que o candidato que deu início à sua carteira, e tão sonhada, né, carteira de habilitação, ele agora tem 18 meses para concluí-la. Aliado a isso, ontem, dia 28 de abril, o presidente do CONTRAN emitiu uma nova deliberação, a deliberação 189, dizendo que as aulas técnico-teóricas, elas foram, agora podem ser feitas de maneira remota, mas isso é uma questão que o seu CFC, ele vai fazer uma organização interna e você poderá continuar o seu processo teórico de habilitação de forma remota. Então, através de online, de um computador ou até mesmo do celular, isso vai ser agora, o seu CFC vai entrar em contato e vai te orientar. Quanto a isso, antecipando já. Artigo 3º da deliberação 185 diz o seguinte: fica interrompido por tempo indeterminado os prazos da apresentação do que? De defesa de autuação, recurso de multa, defesa processual, recurso de suspensão do direito de dirigir. Você que estava recorrendo ou que iria recorrer, o CONTRAN deu um stand-by, suspendeu o prazo. Por quê? Porque não tem quem vai receber, não tem como aferir, carimbar, protocolar, então estão suspensos essas modalidades. Mas não significa que encerraram, há uma suspensão. Aliado a isso, pelo menos no estado de São Paulo, o Conselho Estadual de Trânsito, o CETRAN, está julgando os processos que já estão lá, através do sistema informatizado. Então, aqueles que já recorreram está em segunda instância, o CETRAN está sim trabalhando e não para home office, né? Inclusive, às terças-feiras, no estado de São Paulo, no canal do YouTube, estão funcionando, para quem quiser acompanhar como funciona uma reunião do Conselho Estadual, acesse lá, depois eu deixo o link para você acompanhar e entender um pouco mais como funciona o julgamento de segunda instância. Artigo 4º da deliberação 185. Fica interrompido por tempo indeterminado o prazo para indicação do condutor infrator, previsto no artigo 257. De repente, chegou uma autuação na tua casa e não foi você quem cometeu. E ali tem um prazo para indicar o infrator. Isso para aquelas infrações de circulação, parada e estacionamento. Então, você que não tinha condições de entregar, até localizar a pessoa, ganhou um tempinho, mas já corra atrás e assim que o DETRAN abrir, os órgãos de trânsito abrirem, protocole a transferência de responsabilidade para aquele que cometeu a infração. Uma outra coisa importante, o endereço seu está atualizado nos órgãos de trânsito? Se não estiver, atualize o mais rápido possível, porque de repente chega uma autuação e você não fica sabendo. E foi lá para aquele endereço, quando você comprou o veículo, registrou. E ali aquela pessoa que lá reside não te informa e extravia
e quando você vai perceber, chega uma cartinha de suspensão por não ter recorrido ou não ter transferido a responsabilidade da infração. Então, cuidado, temos que seguir a regra, porque o Detran, ele só cumpre o que está na lei. E nós temos a obrigação de cumprir também o que está na lei. Vamos ao artigo 5º da deliberação 185. Para fins de fiscalização, ficam interrompidos por tempo indeterminado. Agora vamos saber o que a fiscalização não está autuando. Cuidado, tem uma pegadinha nessa conversa aqui. Primeiro, fica interrompido para o proprietário que adotar a providência necessária à efetivação da expedição do CRLV, né, em caso de transferência de propriedade adquirido desde 19 de fevereiro de 2020. Então, você que vendeu um veículo, vamos traduzir isso aqui, você vendeu um veículo e a pessoa que comprou não transferiu para ela ainda. Se essa negociação aconteceu de 19 de fevereiro de 2020 para cá, não haverá multa, porque dentro de 30 dias tem que fazer a transferência. Nesse caso, não terá multa. Para os casos anteriores, não tem conversa. Se não transferiu dentro do prazo esperado, quando transferir, vai ter uma multa, 5 pontos na carteira, porque descumpriu o prazo de transferência. Inciso 2 do artigo 5º da deliberação 185. Relativo a registro e licenciamento de veículos novos, desde que ainda não expirados, previstos na resolução número 4 de janeiro de 98. Comprou um veículo novo e não fez ainda a emissão de documentação. Como o Detran está fechado, não vai ser punido, exatamente por conta disso. Mas depois, assim que o Detran entrar a pleno vapor, né, em funcionamento, já corre lá e já regulariza. Então a fiscalização não está fazendo essa observação severa na fiscalização do veículo sem placa. Mas também tem uma outra questão, não pode ficar cometendo infração de trânsito. Estou sem placa, vou passar em semáforo vermelho, vou fugir da fiscalização. Isso é uma imbecilidade, me desculpa. Você pode colocar em risco a sua vida e a vida de outra pessoa. Cuidado, isso não é brincadeira. Terceiro, para que o condutor possa dirigir veículo com carteira de habilitação vencida, a fiscalização não vai autuar aquele condutor cuja habilitação venceu em 19 de fevereiro de 2020 para cá. Hoje é 29 de abril. Então, se a habilitação vencer de 19 de abril para frente, até o Detran voltar a funcionar, não haverá autuação, mas aqueles motoristas cuja carteira de habilitação venceu antes de 19 de fevereiro, se for abordado pela fiscalização, será autuado. Então, se a sua carteira venceu em janeiro ou até 18 de fevereiro, você não pode dirigir. A multa é 7 pontos na carteira, e além do policial, do agente fiscalizador, recolher a carteira de habilitação. E isso serve também para a permissão para dirigir. Galera, isso é sério, nós temos aí o governo trabalhando favorável, né, essas situações da Covid-19. Não é brincadeira, nós temos que tomar cuidado, cumpra o que a Vigilância Sanitária tem recomendado. Nós temos aí a Organização Mundial da Saúde, todos os dias tem uma informação. No estado de São Paulo, até agora, não no estado de São Paulo, mas aqui no nosso país, infelizmente, já passaram de 5.000 óbitos por conta desse inimigo invisível. Então, toda recomendação, ela se faz necessária. Nós temos aí a obrigação de utilizar a máscara de proteção, lavar bem as mãos e zelar por aqueles que nós amamos. Ajude quem precisa de ajuda, mas com todo cuidado. Sejamos responsáveis ainda nesse período tão delicado que estamos vivendo. Uma pandemia, um inimigo invisível que pode destruir a vida de muitas famílias. Eu agradeço a você, compartilhe esse vídeo e vamos até o próximo, né? Deus te abençoe, muito obrigado. Por aqui, Marcos Farto, especialista em legislação de trânsito, Marília, São Paulo.